Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre uma leizinha que saiu aí no final de agosto de 2021, pode soltar, Diego, que é a lei número 14.195 de 2021, e que não era para mexer no processo civil, mas acabou por alterar também o direito processual civil. Então, para que todos nós tenhamos aí uma atualização a respeito do que mudou, eu venho hoje conversar com vocês a respeito dos aspectos processuais dessa lei 14.195 de 2021. E antes de entrar na análise dos dispositivos que foram modificados, eu quero, por favor, na tela, Diego, fazer com vocês algumas considerações gerais a respeito do que está por detrás dessa lei 14.195 de 2021, tá? E você tem que saber que existe uma pesquisa que é promovida pelo Banco Mundial, né, que é uma pesquisa de verificação do desenvolvimento econômico das diversas nações que são avaliadas pelo Doing Business, que é o nome desta avaliação, né? Eles fazem esse levantamento em 190 países. E o Brasil não ocupa uma posição de destaque no Doing Business, que é um ranking dos países que têm maior facilidade no fazimento de negócios. O Brasil está na posição 124. E existe um propósito muito forte do Ministério da Economia, do Ministério da Fazenda brasileiro, que tem por finalidade melhorar o ranking do Brasil nesse hall de 190 países. E várias reformas legislativas estão sendo propostas. E uma dessas reformas legislativas veio, na tela de novo, Diego, através de uma medida provisória, que é essa medida provisória que está aí, número 1040 de 2021, que tinha por único escopo facilitar o ambiente de negócios no Brasil, para ver se o Brasil dava uma subidinha no ranking do Doing Business. Acontece o seguinte, o Doing Business não analisa apenas aspectos relacionados à abertura de empresa, tributação, fim de burocracias que impedem o funcionamento dos negócios. Ele verifica também questões relacionadas à recuperação de crédito, né? Então o pessoal do Ministério da Fazenda, do Ministério da Economia teve uma ideia. Qual foi a ideia deles? Olha, a gente tem aqui a medida provisória 1040 que trata, né, dessa facilitação do ambiente de negócios do Brasil. E essa medida provisória 1040, ela vai ter que ser submetida ao Congresso Nacional naquele rito rápido, célere, de conversão das medidas provisórias em leis, né? Que tal se a gente pedir para o Congresso, lá na conversão dessa medida provisória em lei, acrescentar algumas disposições para facilitar a recuperação do crédito, para poder acelerar o trâmite dos processos e, eventualmente, para poder mudar, à luz do que entende adequado o Doing Business, o direito processual civil brasileiro. Dito e feito, pode vir na tela, por favor. Na conversão da medida provisória, na Lei 14.195 de 2021, o legislador acabou inserindo nessa medida provisória convertida em lei um tópico sobre racionalização processual, modificando o Código de Processo Civil à luz das diretrizes estabelecidas dentro do Doing Business, né? Qual que é o nosso problema, entretanto? Pode voltar aqui comigo, Diego. O grande problema é que nós temos, a partir dessa operação, de aproveitar uma medida provisória para mudar o Código de Processo Civil, uma enorme discussão sobre, pode vir aqui, a constitucionalidade dessa Lei 14.195 de 2021, especialmente, né, desse capítulo que envolve aí esse tópico sobre racionalização processual. E eu te explico por quê. Porque, primeiro, existe um dispositivo da Constituição Federal, que todos os senhores conhecem, que é o 62, parágrafo 1º, que estabelece a vedação de medida provisória em matéria processual. Então, consequentemente, como eu estou falando da conversão de uma medida provisória em lei, a vedação não persistiria, porque por via oblíqua eu estou colocando numa medida provisória uma matéria que é vedada de ser tratada numa medida provisória, né?
Mas não é só isso. Pode voltar na tela de novo. O Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da ADI, número 5127, cujo relator para o acórdão foi o ministro Edson Fachin, entendeu que é vedada a inserção de assuntos estranhos à medida provisória no processo legislativo de conversão da medida provisória em lei. Né? O que o Supremo disse no julgamento dessa ADI 5127, basicamente foi o seguinte: o que foi feito de errado até agora, por uma questão de segurança jurídica, preservação dos atos já praticados, eu vou admitir. Mas a partir de agora, 2015, 2016, eu não admito mais que o legislador infraconstitucional insira no âmbito de medidas provisórias assuntos não relacionados à própria medida provisória originária, né? A ideia do Supremo Tribunal Federal foi a de preservar a boa-fé do processo legislativo, o devido processo legislativo. Considerando, meus caros, que o processo legislativo de conversão da medida provisória em lei é um processo muito menos burocrático, muito mais rápido, muito menos garantista do que um processo legislativo regular, onde eu tenho a apresentação de um projeto de lei que passe pelas duas casas do Congresso Nacional e etc. Né? Então o Supremo Tribunal Federal fechou a porta para esse tipo de iniciativa, que foi exatamente o que foi feito aqui. Né? Eu sei que tem gente que está dizendo o seguinte, mas veja, falar sobre racionalização, né, do direito processual civil numa lei que facilita o ambiente dos negócios não é algo estranho a ela, com o que eu dou parcialmente o braço a torcer. Mas eu pondero para aqueles que falam, não é bem assim, o Supremo nunca vedou isso de modo expresso, o seguinte: a gente tem aqui algo que surgiu do nada, né? Algo que a comunidade jurídica não esperava. E algo que, com todas as vênias a quem pensa o contrário, me parece que ofende sim os ditames do artigo 62, parágrafo 1º da Constituição Federal e também aquilo que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5127. Por isso, Diego dá mais uma piscadinha na tela, o Instituto Brasileiro de Direito Processual, que é o órgão que congrega aí a grande parte dos processualistas brasileiros e do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, emitiu uma dura nota contra a edição dessa norma, falando exatamente disso tudo que eu estou falando para vocês, né? Do absurdo que é tratar num projeto de conversão de lei de uma medida provisória de um assunto completamente estranho, principalmente para mudar um código que saiu faz menos de 5 anos, né? O IBDP, inclusive, fala de maneira muito clara nessa nota que ele vai tomar as medidas cabíveis para, em controle concentrado de constitucionalidade, provocar o Supremo Tribunal Federal a restabelecer a legalidade e a constitucionalidade do processo legislativo, afirmando a inconstitucionalidade, pelo menos, dos artigos que alteram o CPC. O IBDP vai até mais além. O IBDP ele vai conclamar todos os operadores do direito do Brasil a provocarem o reconhecimento incidental, através de controle difuso da constitucionalidade de todos esses dispositivos. De modo que o que nós temos que esperar são as cenas dos próximos capítulos para saber se, seja na via concentrada, seja na via difusa, nós teremos o judiciário brasileiro encampando a tese do IBDP, que é a tese com a qual eu concordo, de inconstitucionalidade dessa normativa no que tange ao Código de Processo Civil. Seja como for, até que venha a declaração de inconstitucionalidade, a lei presume-se constitucional. E como ela já entrou em vigor, os operadores do direito, o judiciário, o Ministério Público, a advocacia privada, a advocacia pública, estão tendo que se atualizar para não deixar passar batido nada do novo regramento. Então, por esse motivo, nós vamos, a partir desse instante, abstrair, desconsiderar essa discussão sobre a inconstitucionalidade da Lei número 14.195 de 2021, para começar a analisar quais são os focos, os 3 grandes institutos, Diego pode colocar aqui na tela, por favor, que foram alterados por esta lei 14.195. E os 3 grandes institutos que foram alterados, né, os 3 temas que foram tratados nessa lei, primeiro foi o tema da citação. Nós temos aí a previsão
de dispositivos alterados nos artigos 77, 231, 238, 246 e 247 do Código de Processo Civil, portanto são 5 dispositivos. Depois nós temos a alteração de um dispositivo, que trata da exibição como meio de prova, ok? E por fim, nós temos a alteração da disciplina da prescrição intercorrente, lá do artigo 921. Portanto, são esses 3 temas que foram alterados pela Lei 14.195 de 2021. E a partir de agora nós vamos tratar deles. Primeiro nós vamos falar de citação, que é um tema mais longo, né? Eu tenho 5 slides para te mostrar das modificações sobre citação. Depois eu tenho com você as alterações da exibição como meio de prova, apenas um slide. E para encerrar também, eu tenho um último slide para falar com vocês sobre a questão relacionada à prescrição intercorrente, tá bom? Então, sem maiores delongas, vamos dar início ao trato das modificações sobre citação. E eu quero fazer uma abertura, antes de te mostrar o primeiro slide. A alteração que está sendo proposta é uma alteração que tem por objetivo contornar, né, um dispositivo do CPC de 2015 que não pegou, né, e não pegou mesmo. Qual que é esse dispositivo do CPC de 2015 que não pegou e que agora o legislador pretende aí retomar a sua eficácia, a sua aplicabilidade? É o disposto no artigo 1051 e no artigo 246, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, na sua redação originária. Porque o 246, parágrafo 1º do CPC, após dizer que um dos meios de citação deveria ser a citação por meio eletrônico, né, ele estabelecia no parágrafo 1º, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro no sistema de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. A ideia, portanto, era que, para facilitar a comunicação de atos processuais, principalmente a citação, as empresas públicas e privadas, excetuadas microempresas e empresas de pequeno porte, cadastrassem os seus e-mails junto ao Poder Judiciário, para que doravante as citações fossem feitas através de e-mail, né? E para poder executar o 246, parágrafo 1º, o artigo 1051, lá nos atos finais e das disposições transitórias do CPC, dizia: as empresas públicas e privadas devem cumprir o disposto no 246, parágrafo 1º, isto é, o cadastramento perante os órgãos do Poder Judiciário do e-mail, para poder receber as comunicações, as citações, no prazo de 30 dias a contar da inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica perante o juízo onde tenham sede ou filial, né? Essa é a regra do artigo 1051 do Código de Processo Civil. O que aconteceu, entretanto? Ninguém cadastrou. E nem o próprio Poder Judiciário disponibilizou meios para que as partes fizessem o cadastramento. Pelo contrário, muitos tribunais, e no Brasil nós temos só no âmbito da Justiça Estadual 27 tribunais de justiça, mais 5 tribunais regionais federais, mais STJ, mais STF, mais TST, mais TSE, enfim. Nós temos muitos tribunais. E os próprios tribunais, alguns deles, avisavam para as partes: não venham cadastrar aqui. Por quê? Porque, primeiro, não existe uma lei específica que regulamenta como será feito esse cadastramento. E segundo, porque o CNJ não me deu uma diretriz. Afinal, as pessoas jurídicas precisam cadastrar em todos os tribunais do Brasil? Ou elas cadastram apenas no tribunal da sede delas? E se eventualmente ela for processada em outro estado? Como é que vai ser feita a citação por e-mail se ela só cadastrou no tribunal da sede dela? Então, quer dizer, não deu certo. Ninguém cumpriu, né? Então, acho que a abertura da minha fala sobre esse primeiro tópico, que é o da citação, é para te alertar que a modificação que vai ser proposta e que foi implementada, na verdade não é mais uma proposta, é no sentido de fazer com que essa regra da citação eletrônica, né, da citação por e-mail, vamos chamar assim de maneira mais fácil, ela pegue. Tá bom? E por isso, aí sim a gente já vai para o primeiro slide, bem na tela, Diego, houve alteração de 2 dispositivos do Código de Processo Civil, né? O primeiro é o artigo 246. E o artigo 246 do Código de Processo Civil
vai ser alterado para dizer que a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico no prazo de 2 dias úteis contado da decisão que há determinar por meio dos endereços eletrônicos indicados, né, pelo citando, no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça, que, portanto, vai ter que trabalhar para implementar essa modificação. Pode continuar na tela, Diego. Atentem os senhores que todos os incisos que antes constavam do 246, que falavam que a citação será feita pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão, por edital, ou inclusive por meio eletrônico, conforme regulado em lei, aliás, que nunca veio, né? Eles foram substituídos por um dispositivo que contempla, na verdade, a regra geral do sistema. A regra geral do sistema é que a citação será feita por meio eletrônico, né? Conforme o regulamento que o Conselho Nacional de Justiça vai editar. É evidente que aqui houve uma autorização para que o Conselho Nacional de Justiça ocupasse um espaço que no regime revogado, de acordo com o 246, inciso 5º, era um espaço da lei. Antes, para regulamentar a citação por meio eletrônico, imaginava-se uma disciplina normativa própria. Agora o próprio legislador diz, não, quem vai deliberar como que vai ser feito esse cadastramento é o próprio Conselho Nacional de Justiça. E espera-se, roga-se, que crie-se um cadastro único, né? Um cadastro único que sirva para todo o Poder Judiciário. Mas houve mais alguma alteração para forçar essa implementação da citação eletrônica? Pode vir na tela, Diego. Teve no 247. Porque o 247, a fim de corroborar o regramento do 246, vai dizer para a gente, de novo, que a citação será feita como regra no Brasil por meio eletrônico ou por correio para qualquer comarca do país. E aí, ele estabelece as exceções, que na verdade são as mesmas do regime revogado, né? Não vai ser feito nem por meio eletrônico e nem por correio, por uma questão de preservar a segurança jurídica. Primeiro, as narrações de Estado. Sempre tem que ser citação por oficial de justiça, ou eventualmente citação por hora certa, por edital. Segundo, quando o citando for incapaz. Você não sabe se o incapaz vai acessar o e-mail ou o correio. Terceiro, quando o citando for pessoa jurídica de direito público, e aqui eu faço um destaque, as pessoas jurídicas de direito público, como regra, são citadas por um modelo de citação em portal. Existe um portal próprio em que o Poder Judiciário se comunica com elas. Não é um mero e-mail, como vai acontecer com as demais pessoas jurídicas, né? Então aqui é um método de citação eletrônico distinto. É o método de citação eletrônico por portal, e não por e-mail, como apregou aqui a nova legislação. Pode voltar na tela. Também não vai haver citação por correio, quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência, ou quando não tiver, por exemplo, energia elétrica, porque afinal de contas ele não vai ter e-mail, né? Ou quando o autor justificadamente a requerer de outra forma. Então, esse é o primeiro bloco de modificações que eu queria apontar para vocês, né? Mas posso, de imediato, passar para o segundo bloco de modificações, que é o bloco em que eu vou conversar com vocês como, afinal de contas, vai ser feito esse cadastro. Primeiro, vamos deixar uma coisa clara. Ninguém sabe muito ao certo como que as pessoas jurídicas vão fazer esse cadastro, né, perante o Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário. E por que ninguém sabe muito bem? Porque conforme a gente já viu, Diego, pode voltar na tela aqui um minutinho, eu vou voltar, conforme a gente viu no 246 caput, lá no finalzinho, conforme o regulamento do Conselho Nacional de Justiça. Então, na verdade, eu tenho que esperar o regulamento do Conselho Nacional de Justiça para saber como que as pessoas farão esse cadastramento. Mas o artigo 246, ele sofreu alterações e acréscimos para já dar umas pistas, para poder já apontar para o Conselho Nacional de Justiça qual a direção que deve ser seguida. E aí você pode vir na tela, por favor, comigo? Porque você vai ver que o parágrafo primeiro vai falar para a gente. As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações, a quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Todo mundo vai ter que fazer o cadastro, seja empresa pública ou seja empresa privada. Aí você vai dizer assim, mas para um pouquinho. Quando você leu há pouco tempo atrás, no começo da exposição, o 1051 do CPC, eu lembro, e quando você leu também o 246, parágrafo 1º do CPC,
né, na versão, digamos, originária, você deixou muito claro que esse regramento não se aplicava para as microempresas e empresas de pequeno porte. Porque as microempresas e as empresas de pequeno porte, elas não precisariam ser citadas por e-mail. Elas poderiam ou teriam que ser citadas pelos outros meios. Carta, oficial de justiça, né? Nisso mudou alguma coisa? Mudou. E aí o Diego volta na tela para você verificar que, de um lado onde está a redação originária, você vai ver que tem lá no parágrafo 1º, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, tirando a microempresa e a empresa de pequeno porte da regra da citação eletrônica. Acontece que agora, graças aos parágrafos 5º e 6º do 246, que foram inseridos, as empresas de pequeno porte e as microempresas foram botadas para dentro da parada. O regramento vigente a partir da Lei 14.195 de 2021, à luz de tudo que a gente já viu, à luz da alteração, né, das redações dos artigos 246, 247, é no sentido de que seja empresa pública, seja empresa privada, incluindo sociedades que são de pequeno porte ou microempresas, também serão citadas pelo meio eletrônico, por e-mail, conforme o regulamento que o CNJ vai expedir. A dúvida é, mas o regramento é o mesmo? Todas essas pessoas jurídicas terão que fazer o cadastro perante o Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário para receber essa citação? E aí que tem um diferencial que você vai vir na tela para a gente ler junto os parágrafos 5º e 6º. Os novos parágrafos 5º e 6º. Porque se você ler esses dispositivos, vocês vão ver que eles falam. Parágrafo 5º. As microempresas e empresas de pequeno porte somente se sujeitam ao disposto no parágrafo 1º deste artigo quando não possuírem endereço eletrônico cadastrado no Sistema Integrado da Rede Nacional para a Simplificação de Registro e Legalização de Empresas e Negócios, que a gente abrevia e chama de REDESIM, né? As pessoas que são microempresas e empresas de pequeno porte, de ordinário, quando vão abrir os seus negócios, são obrigadas a cadastrar nessa REDESIM, que é essa Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização das Empresas, eles têm que cadastrar lá um método eletrônico de comunicação, um e-mail, né? E por que eles cadastram? Porque é uma forma, eventualmente, dos órgãos tributários, dos órgãos comerciais, se comunicarem com eles, né? O que o parágrafo 6º do dispositivo vai dizer? Pode vir na tela, Diego. Ele vai dizer o seguinte: para os fins do parágrafo 5º deste artigo, deverá haver compartilhamento do cadastro com o órgão do Poder Judiciário, incluído o endereço eletrônico constante do Sistema Integrado do REDESIM, nos termos da legislação aplicável ao sigilo fiscal e ao tratamento de dados pessoais. Qual a interpretação que eu faço desse 246, parágrafos 5º, parágrafo 6º, à luz de tudo que eu expus até agora? Eu interpreto da seguinte maneira. Pessoas jurídicas que não são microempresas e empresas de pequeno porte, todas, públicas ou privadas, vão ter que fazer o cadastro perante o Poder Judiciário nos termos do regulamento que vai vir do Conselho Nacional de Justiça, e esse cadastro deve valer para o Brasil inteiro. Agora, microempresa e empresa de pequeno porte. Microempresa e empresa de pequeno porte, você tem que fazer a seguinte indagação. Quando elas fizeram, ou se fizeram, a inscrição na REDESIM, lá elas comunicaram o e-mail? Lá elas comunicaram o dado de contato delas? Comunicaram? Então o Poder Judiciário, com base no parágrafo 6º, vai receber esses dados e vai inseri-los no Cadastro Nacional de Informações, no Cadastro Nacional para Citação Eletrônica. E a partir daí todo mundo vai ser citado pelo e-mail, tá? Agora, tem um monte de empresa que não está na REDESIM, ou que quando fez o cadastramento não comunicou o endereço eletrônico. Porque não tem. Sim, tem gente que não tem e-mail. Nesse caso, as empresas de pequeno porte e as microempresas terão que cumprir o mesmo comando do 246, parágrafo 1º. Ou seja, terão que se cadastrar perante o Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário para fins de receber a citação eletrônica. Não há, portanto, como escapar, né? Ou se cadastra, como todas as empresas, públicas e privadas, ou os dados que estão na REDESIM
serão compartilhados com o Poder Judiciário, que a partir dali farão as citações eletrônicas. Não tem como fugir desse modelo que é o modelo proposto para a facilitação dos negócios no Brasil, né? Aí vem a grande pergunta que muitos de vocês já devem estar se fazendo. Mas, Gajardoni, e se a empresa, pública, privada, microempresa, empresa de pequeno porte que não tem os dados na rede SIM, não se cadastrar? Existe alguma consequência? Né? Vem na tela, você vai ver que houve uma alteração no artigo 77 do CPC, que fala dos deveres das partes e dos procuradores no processo. E o 77, quando ele fala dos deveres, agora ele ganhou um novo inciso. E o novo inciso é: as partes e os procuradores deverão informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do parágrafo 6º do artigo 246 do Código, né, que é o que fala das empresas de pequeno porte, das microempresas, da rede SIM, esses dados deverão ser mantidos atualizados, inclusive, perante os órgãos da administração tributária para recebimento de citações e intimações. Então não resta dúvida que todo mundo vai ter que se cadastrar. E que todo mundo que não tiver cadastro e que eventualmente não tiver na rede SIM, vai descumprir doravante um dever processual que está regulamentado no artigo 77 do CPC. A única falha legislativa desse dispositivo é que esqueceram de dizer a sanção. Ou seja, eu tenho um dever sem sanção. Dever sem sanção, desculpa, é conselho, não é dever. Porque o dever tem que estar acompanhado de um preceito normativo punitivo pelo não cumprimento do dever, como acontece com praticamente todos os deveres legais, inclusive com os deveres processuais. Aliás, basta você ler o 77 inteiro do CPC, que fala dos atos atentatórios à dignidade da justiça, para constatar, meus caros, que nestes deveres, todos têm sanção. Né? Tem sanção para o atentado, tem a sanção para a violação do dever de probidade processual, que está lá no artigo 81, que fala da litigância de má-fé. Mas esse dever que está aqui não tem castigo, não tem consequência do não cadastramento. E aí, pessoal, existem 3 formas de tentar resolver esse problema. Quer dizer, 3 formas de tentar encontrar uma forma de compelir a parte a cumprir a regra do cadastramento, o dever do 77. Quando eu digo parte, eu digo pessoas jurídicas, né? Não pessoas físicas, porque pessoas físicas não vai aplicar esse modelo. Então, primeira possibilidade é falar que a sanção vem por regulamento do CNJ. O 246 Caput não falou que é nos termos do regulamento do CNJ? Então o CNJ vai estabelecer a sanção para quem não se cadastrar, para as pessoas jurídicas que não se cadastrarem ou não tiverem seus dados na rede SIM. Não concordo com essa visão. O CNJ não pode estabelecer sanção processual. Não é órgão punitivo de particulares, ele é punitivo de juízes nos aspectos correicionais. Então eu não concordo com essa avaliação. Segunda possibilidade é aplicar a regra do novo, a gente já vai estudar, 246, parágrafo 1º-C do CPC. 246, parágrafo 1º-C, que estabelece uma multa de 5% do valor da causa, né, do valor da demanda, para eventual réu que não efetuar o cadastramento. Pessoa jurídica, né, empresa pública, empresa privada, que não efetuar o cadastramento ou não manter os dados atualizados na rede SIM, no caso da microempresa e empresa de pequeno porte. Com todas as vezes, também não concordo com essa solução. Se você ler o artigo 246, parágrafo 1º-C, você vai ver que a multa ali é para não confirmação do recebimento da citação eletrônica. Não é uma multa para não cadastramento no Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário. Então me parece que por uma questão de tipicidade, nós temos um problema aqui, que é o problema de não poder aplicar uma multa que não foi feita para essa situação específica. Não dá para interpretar extensivamente norma punitiva, né? Então não concordo com essa solução também. A solução que eu vislumbro, que é a terceira, à luz dessa falha legislativa enorme, que estabeleceu um dever sem a correspondente sanção, é a de aplicar o artigo 81 do CPC, 80 e 81. É a única saída que eu vejo. O juiz, no processo,
não vai conseguir fazer a citação eletrônica porque a pessoa jurídica não fez o cadastramento ou não manteve o nome atualizado na Rede Sim. Então o que o juiz vai ter que fazer? Vai ter que fazer os outros meios de citação. Carta, oficial de justiça, mandado, que é a mesma coisa que oficial de justiça, enfim, não vai conseguir fazer esse mecanismo célere e rápido que é o mecanismo da citação eletrônica. Então o que o juiz vai fazer? O juiz vai, considerando o descumprimento do dever do 77 do CPC, o juiz vai aplicar litigância de má-fé. Vai aplicar o artigo 80 e 81 do CPC, sob o fundamento de que aquele não cadastramento gera um expediente protelatório, um retardamento indevido no trâmite processual. E aí ele vai aplicar a multa que está prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, que é uma multa que vai de 1 a 10% do valor da causa, sem prejuízo da fixação de indenização em favor da parte que eventualmente se sentiu prejudicada por não conseguir a citação, tá bom? Então, com todas as vênias de quem pensa o contrário, me parece que das 3 posições que eu falei, esperar o CNJ definir a sanção, aplicar por analogia o 246, parágrafo 1º-C, e aplicar o 81 do CPC, me parece que a única saída é aplicar o 81 do CPC contra a pessoa jurídica que não cumpriu o dever do 77, inciso 7º do Código de Processo Civil. É óbvio que eu lamento o fato do legislador já não ter previsto a sanção, porque acabaria com qualquer dúvida a respeito do tema, né? Mas é o que nós conseguimos fazer a fim de dar alguma efetividade à regra do 77, inciso 7º do Código de Processo Civil. Fechado? Então, com essas considerações, eu acabo essas discussões sobre o cadastramento apenas fazendo um último alerta. Quem cadastra é o suposto réu. Quem cadastra é quem vai ser réu nos processos. As pessoas jurídicas todas, de empresa de pequeno porte, pessoa jurídica que não é microempresa ou empresa de pequeno porte, enfim, todas as pessoas jurídicas, públicas e privadas, em algum momento na vida podem sofrer um processo, né? Então elas têm que estar prontas para receber a citação. E o sistema estabeleceu que essa prontidão para receber a citação é o cadastramento através dos meios eletrônicos. Fechado? Show! Agora você vai dizer, então me explica agora como é que funciona a citação eletrônica em si. Na tela existe também disciplina para explicar como é que funciona a citação eletrônica em si. Essa disciplina está toda desenhada no artigo 246 e novos parágrafos do CPC. Pode voltar lá, Diego. Você vai ver que a gente colocou vários parágrafos alfanuméricos no Código de Processo Civil, né? Você tem parágrafos alfanuméricos, parágrafo 1º-A, parágrafo 1º-B, parágrafo 1º-C e ainda inseriram um parágrafo 4º para complementar toda a disciplina a respeito do tema. E a coisa funciona da seguinte maneira, pode acompanhar a leitura aqui comigo. O juiz deu o cítice, ordenou a citação. Essa citação vai ter que ser realizada por meio eletrônico, que é esse e-mail que nós estamos supondo, para as pessoas jurídicas em até 2 dias contados da decisão. Prazo impróprio, se não cumprir, não vai ter consequência nenhuma para o processo. Então a pessoa jurídica vai receber o e-mail e o parágrafo 1º-A estabelece o seguinte, olha, a ausência de confirmação desse e-mail pela pessoa jurídica, no prazo de 3 dias úteis, por favor, hein? 3 dias úteis, porque isso é prazo processual. Contados do recebimento da citação eletrônica, implicará na realização da citação pelos demais métodos. Que demais métodos? Correio, oficial de justiça, escrivão ou edital. Atenção aqui, Diego. Não haverá como há, lá no artigo 5º, parágrafo 3º, da Lei 11.419 de 2006, que é a Lei do Processo Eletrônico, presunção de citação. No processo eletrônico, quando você recebe uma intimação eletrônica, a lei estabelece 10 dias corridos para você abrir a intimação eletrônica. Se você não abre a intimação eletrônica, começa a contar o prazo. Ou seja, existe intimação por presunção eletrônica. A citação não. A citação eletrônica não acontece por presunção, porque o parágrafo 1º-A do 246 do CPC, no nova redação dada pela Lei 14.195,
na verdade, inserida pela Lei 14.195 de 2021, vai estabelecer que se em 3 dias do recebimento a parte citanda, a pessoa jurídica que se cadastrou ou está na rede Sim, não confirmar o recebimento, o juiz vai mandar fazer a citação pelos demais meios. Porque a consequência de você não responder uma citação é muito grave, é revelia. Então você não pode ter presunção de realização do ato com um ato tão importante como é a citação do réu para o processo. Feito? Porque aí você vai dizer assim, mas ninguém vai confirmar, né? Ninguém vai confirmar, por quê? Porque não quer a citação eletrônica, quer que o processo demore, principalmente se for réu, né? Quer que o processo tenha todo aquele trâmite burocrático. Então ninguém vai confirmar, certo? Errado, vem na tela comigo. O parágrafo 1º-B vai dizer o seguinte, como o indivíduo não confirmou o recebimento da citação, ele vai ser citado por carta, por oficial, por escrivão, quando comparecer na secretaria ou por edital. Ele vai ter que contestar. A primeira oportunidade que ele vai ter de falar nos autos, muito provavelmente, é a contestação. Nessa oportunidade, ele vai ter que apresentar uma justificativa do porquê ele não confirmou o recebimento da citação. Tem justificativa? Tem. Ele vai falar, olha, a empresa está fechada. A empresa está quebrada praticamente, então ninguém fica lá. Esse e-mail está inoperante. Né? Ou o lugar que eu hoje tenho a sede da empresa, ou que eu resido, ele não é atendido por energia elétrica, então não tem como acessar o e-mail eletrônico. Ou a pessoa que era responsável por acessar esse e-mail não trabalha mais na empresa. E, portanto, o e-mail era inacessível, ninguém mais tem a senha dele. Você percebeu? O juiz vai avaliar. E o juiz vai avaliar. Né? O juiz vai avaliar se essa desculpa que não tem mais ninguém da empresa que acessa o e-mail é uma desculpa justa ou injusta. Principalmente considerando que o 77, inciso 7º, fala que é dever manter atualizado, ativo o dado cadastral, né? E o juiz, então, pode entender que tudo bem, você não fez aqui de má fé, né? Mas o juiz pode entender que a desculpa não é válida. E aí vem, Diego, na tela, você lê comigo o parágrafo 1º-C. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% do valor da causa, deixar de confirmar no prazo legal sem justa causa o recebimento da citação recebida por meio eletrônico. Uma belíssima de uma multa na lomba de quem? Tendo o dever de manter o meio de citação eletrônica disponível, não confirma o recebimento. Isso vai gerar todo um tramitar da máquina judiciária que não teria se ele tivesse confirmado o recebimento. Né? Porque vai ter que fazer citação por carta, por oficial de justiça, por edital, etc, etc. Então a pessoa, não sendo aceita a justificativa dela para não confirmar o recebimento, ela toma uma multa de 5%, que é algo considerável. Você vai perguntar para mim assim, mas essa multa vai para quem? Olha, essa multa, eu tenho a mesma impressão que o Edilson Vitorelli tem. O Edilson Vitorelli também acabou gravando um vídeo a respeito dessas alterações. Eu concordo com a avaliação dele, essa multa vai pro Estado. E por que ela vai pro Estado? Porque é uma multa que está prevista dentro do modelo do 77, que fala dos atos atentatórios à dignidade da justiça. Como a ofensa é ao próprio Estado juiz e não ao adverso, essa multa não vai para a parte, como é o caso da litigância de má-fé. Essa multa vai para o Estado juiz, que vai utilizar esses valores para melhor equipar o próprio sistema de justiça, tá bom? O juiz pode aplicar logo no momento que recusar a justificativa, pode esperar até a sentença para dar lá na sentença a multa, vai depender do caso. Se der numa decisão interlocutória, vai caber agravo de instrumento em virtude do rol, né, de taxatividade mitigada que foi estabelecido pelo STJ, salvo se ficar comprovado que não há prejuízo para a parte que sofreu a multa imediato. Por quê? Porque o juiz não determinou o imediato pagamento da multa, ele determinou que o pagamento da multa será feito só após o trânsito em julgado. Então, nesse caso, dá para esperar o julgamento do processo, então a parte alega isso em apelação. Né? A recorribilidade da multa vai depender muito do caso, se é agravo, se é apelação. Mas é evidente que vai caber recurso da decisão do juiz que aplica a multa e que essa multa vai ser destinada ao Estado. Fechado?
Para finalizar esse slide e a gente ir para o último slide da citação na tela, Diego, eu quero mostrar um último parágrafo. Notem que houve a inserção também de um parágrafo 4º no artigo 246, para dizer que as citações por correio eletrônico serão acompanhadas das orientações para a realização de confirmação de recebimento e de código identificador que permita a identificação na página eletrônica do órgão judicial citante. Esse parágrafo 4º tem uma dupla finalidade. Primeiro, num mundo repleto de fake news, de phishing, de spam, né? Você tem que ter um elemento que permita à parte ter segurança de que aquilo é uma citação de verdade e não um golpe. Que clique aqui, contaminou seu computador, seu celular, de um monte de malwares e outros tipos de programas que são programas que acabam causando prejuízo através do roubo de dados, né? Então aqui tem que ter dados para a pessoa poder acessar o site do tribunal, o site do processo eletrônico e lá, eventualmente, confirmar que recebeu a citação, cumprindo o comando do parágrafo 1º-A, que é o de confirmação no prazo de 3 dias. Então esse é o primeiro objetivo. E segundo, esse parágrafo 4º também tem por objetivo fazer com que a parte possa entender qual é o procedimento que ela tem que adotar para poder confirmar o recebimento da citação. Você tem que lembrar, gente, que não é todo mundo. Aliás, a minoria das pessoas no país tem facilidade com esses instrumentos de informática. É óbvio que com o passar do tempo isso vai mudando. Mas você tem que fazer literalmente um beabá para que quem não seja letrado consiga responder ao comando de confirmar o recebimento da citação nos termos do parágrafo 1º-A do artigo 246. Então, esse artigo 246, parágrafo 4º, que o Diego pisca de novo para você dar uma olhada, ele é um dispositivo extremamente importante e por isso você tem que estar muito atento a ele, tá bem? Para a gente finalizar a citação, uma última observação que é a mais problemática de todos. O código alterou na tela o 231 para inserir um novo inciso. O 231 é o que fala do termo inicial da contagem do prazo para a prática do ato determinado à parte. 231 vai falar lá, salvo disposição em sentido diverso, considera-se o dia do começo do prazo, a data do juntado aos autos do AR quando a citação e intimação for pelo correio, a data da juntada aos autos do mandado cumprido quando a citação e intimação for por oficial de justiça. E ele vai embora, né? E agora, por conta dessa regra da citação eletrônica, ele inseriu o inciso 9º, que você está vendo aqui na redação, após a Lei 14.195 de 2021, para dizer, o 5º dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista, né, na mensagem de citação, que nos termos lá do parágrafo 4º do 246 vai dar todas as orientações do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. Então a ideia do legislador foi qual? O indivíduo recebeu uma citação por e-mail. Quando ele recebe uma citação por e-mail, ele vai fazer o quê? A confirmação no prazo de 3 dias, conforme as orientações previstas no próprio e-mail. A pessoa jurídica recebeu a citação. Vai lá, confirma. Quando ela confirmar, o prazo para ela praticar o ato, que pode ser uma contestação, pode ser o comparecimento ao fórum, pode ser qualquer tipo de providência que foi determinada no ato de citação, né? O prazo para ela praticar o ato ordenado, geralmente é contestar, ele não conta do recebimento. Deram na tela, Diego, uma lambuja de 5 dias úteis para a parte ter o início da contagem do prazo. Então, exemplificativamente, você recebeu o e-mail na quinta-feira, beleza? No própria quinta-feira, você fez o quê? Confirmou o recebimento da citação, você, pessoa jurídica. Beleza, confirmou. O prazo de 15 dias para contestar. Você começa a contar já na sexta-feira? Não. Não começa. Você confirmou na quinta? Então você vai contar 5 dias úteis. Sexta, não conta sábado, não conta domingo, segunda, terça, quarta. Na quinta-feira, que é o 5º dia útil seguinte à confirmação na forma prevista na mensagem de citação, começa a contar o seu prazo para poder praticar o ato. Tá bom?
Então, assim, muito simples, deram esses 5 dias, que não precisava ter dado, não tem lógica nenhuma isso, para compensar, digamos assim, a demora que antes existia na juntada aos autos do AR ou do mandado de citação, nos casos de citação por mandado ou por carta, tá? Mas não precisava, não tem lógica nenhuma. Se a ideia era acelerar o trâmite processual, tinha que ser, confirmou, começou a contar o prazo. Mas enfim, paciência, foi uma opção política. Aonde, entretanto, que está o problema desse dispositivo? Pode voltar na tela, Diego. É que eles inseriram esse inciso 9º, mas não mexeram lá no inciso 5º. Olha o inciso 5º do 231 que continua em vigor. Salvo disposição em contrário, considera-se o dia do começo do prazo, inciso 5º. O dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou à intimação ou ao término do prazo para consulta, quando a citação ou a intimação for eletrônica. Eu estou no código hoje com dois dispositivos para falar a mesma coisa. Será que eles falam a mesma coisa? Porque numa leitura inicial, você vê como a lei foi mal feita, você vai ver que o inciso 5º, que é a herança da redação originária do CPC de 2015, diz que o prazo para contestar quando tiver citação eletrônica é da data da consulta do teor da citação, que é quando você confirma o recebimento da citação, ou do término do prazo de 10 dias que está lá na lei do processo eletrônico, que a gente já viu que não vai aplicar aqui, porque o parágrafo 3º fala o quê? O parágrafo 3º fala que tem que confirmar. Se não confirmar, vai fazer a citação pelos meios tradicionais. Só que agora tem um inciso 9º que fala que quando houver citação eletrônica, né, quando houver citação eletrônica, o prazo começa a contar no 5º dia após o recebimento, a consulta da citação eletrônica. Como compatibilizar? Eu confesso para vocês que no primeiro momento que eu li o dispositivo, eu falei, baita caca legislativa. Inseriram o inciso novo e esqueceram de revogar a parte do inciso 5º que fala da citação. Essa foi a minha impressão. Só que depois eu li um texto bem curtinho de um colega meu magistrado do Rio de Janeiro, que é o Bruno Bodart, que também é processualista. E o Bruno faz uma consideração que permite tentar, se é que é possível, uma compatibilização entre o inciso 5º e o inciso 11. Tá? O que o Bruno propõe? O Bruno propõe o seguinte, ó, quando eu falo em citação eletrônica, essa expressão não é uma expressão unívoca. Por quê? Porque existem dois modelos de citação eletrônica. Existe um modelo de citação eletrônica por portal, que é o modelo que as pessoas jurídicas de direito público são citadas, que é um sistema interno de comunicação delas com o Poder Judiciário. Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem um método próprio de comunicação com a Fazenda do Estado de São Paulo. Provavelmente, a Justiça Federal tem um método de comunicação próprio com a AGU, né? Com a Advocacia Geral da União, com a Procuradoria da Fazenda Nacional. Quando se tratar, não intimação por e-mail, citação por e-mail, mas sim citação por portal eletrônico, na tela, Diego, é a regra do 231, inciso 5º. Então, o prazo conta da data da consulta da citação, ou se não consultar em 10 dias, o prazo começa a partir dali. Portanto, há, na pessoa jurídica de direito público, na citação eletrônica por portal, a presunção de citação pela não consulta, aplicando o regramento do 5º parágrafo 2º e 3º e artigo 6º, 5º parágrafo 2º e 3º e artigo 6º da Lei 11.419 de 2006, que é a lei do processo eletrônico. Agora, se a citação for por meio eletrônico via e-mail, que é da pessoa jurídica de direito privado em especial, que é da pessoa jurídica empresa pública, sociedade de economia mista, empresas públicas que são regidas pelo direito privado, empresas de pequeno porte, microempresas, todas vão ter que ser citadas eletronicamente por e-mail, né? Nesse caso, a gente vai aplicar na tela o inciso 9º. E, portanto, o prazo, primeiro, não tem presunção de citação, e segundo, o prazo para contestar, para praticar o ato, é o 5º dia útil seguinte à confirmação. Então eu acho que, apesar da caca legislativa aqui, dá para arrumar. E eu vou arrumar desse jeito. Inciso 5º, citação por meio eletrônico por portal. Inciso 9, citação, falei 11 aquela hora, né? Inciso 9,
citação por meio eletrônico, por e-mail. Fechado? Portanto, são termos iniciais diferentes, a depender do tipo de citação eletrônica. Senhores, com estas considerações, eu acabo o primeiro dos temas, era o maior deles, sobre as alterações que foram implementadas pela Lei número 14.195 de 2021. E posso, a partir de agora, analisar a segunda grande modificação, vem na tela, Diego, por favor, que é muito curtinha, que é o tema da exibição de documento à luz das modificações que foram feitas no artigo 397 do Código de Processo Civil. Você tem que entender o seguinte, sempre foi da essência do direito brasileiro, inclusive com ratificação jurisprudencial, que quando uma pessoa pedisse a exibição de um documento ou de uma coisa para o requerido ou para terceiro, a fim de fazer prova no processo, ele deveria indicar com o maior número de dados e precisão a coisa ou o documento que pretendia ver exibido, né? Então, exemplificativamente, eu entro com um pedido de exibição antecedente ou incidental contra o banco e digo: banco, exiba o contrato de financiamento que firmamos no mês de março de 2015 em que você me cedeu um crédito de 50 mil reais. Para que o banco possa verificar e encontrar o documento que ele precisa exibir. A parte entra com o pedido de exibição contra terceiro dizendo: exiba o veículo tal, marca tal, placa tal, chassi tal, que estava em seu poder no período tal, a fim de fazer prova no processo tal. E com isso, você vai permitir que a parte saiba exatamente aquilo que ela pretende exibir, né? Então essa necessidade de especificação de todos os detalhes da coisa e da finalidade da prova é fundamental, primeiro para o requerido saber o que ele tem que exibir. E segundo, pessoal, para o próprio juiz da causa em que se pediu a exibição antecedente ou incidental, avaliar se eventualmente é mesmo dever do requerido estar em poder da coisa. Se é mesmo dever do requerido exibir o documento ou coisa, né? Acontece o seguinte, isso estava começando a gerar um estratagema. O que é o estratagema? Às vezes, a parte não conseguia indicar com precisão os detalhes todos do documento ou da coisa que ela pretendia obter a exibição, né? Por quê? Porque ela só conseguia identificar o documento ou a coisa através da categoria, através do gênero, né? Os contratos celebrados no período de tanto a tanto, os veículos que estiveram em seu poder no período de tanto a tanto. Então, vem o CPC agora com a alteração, que é uma boa alteração, né, na tela, Diego, e muda a redação do 397. Para falar que no pedido formulado pela parte, deverá sim haver a descrição tão completa da coisa ou do documento, a finalidade da prova e as circunstâncias, né, que se possa afirmar que o documento ou a coisa estejam em poder da parte requerida ou do terceiro. Mas reparem nas partes negritadas que é possível agora a indicação, né, das categorias de documentos ou de coisas buscadas. Ou seja, não podemos dizer que se isentou o dever da parte de dar o maior número de detalhes possível do documento ou da coisa a ser exibida, mas se permitiu que você fizesse a indicação por categorização, evitando que o réu venha com a desculpa: com essa especificação eu não tenho o documento. Mas de repente ele tem o documento. Ele não tem porque o autor não vai exibir, porque o autor não especificou direitinho. Mas com essa especificação um pouco mais genérica, me parece que vai ser possível obrigar o devedor a exibir todos esses documentos. Muito boa a disposição, muito boa a alteração, porque facilita os negócios. Aqui eu tenho que dar o braço a torcer. Esse dispositivo facilita os negócios, porque ele facilita a obtenção da prova em juízo. O que é bom para o sistema, porque amplia o acesso à justiça e amplia a melhor tutela dos próprios direitos, né? Muitas pessoas sucumbem na tutela dos seus direitos porque não tem provas. Agora, com a facilitação na obtenção da prova, a gente tem essa possibilidade bem interessante que foi contemplada pelo CPC com a redação da Lei 14.195 de 2021. Esse foi o meu segundo assunto. E para finalizar, Diego, na tela, a gente vai para o último dispositivo que foi alterado pela Lei 14.195 de 2021, que é o dispositivo relacionado à prescrição
intercorrente com previsão no 921 do Código de Processo Civil, tá? Eu já vou analisar o 921 e os parágrafos que foram acrescentados, mas eu quero fazer duas observações preliminares que se interligam sobre prescrição intercorrente. A primeira é que no processo de execução eu tenho dois tipos de prescrição. Dois tipos de prescrição. Eu tenho a prescrição comum, que é a prescrição da pretensão executiva, e que tem previsão na súmula 150 do STF para o processo de conhecimento. A súmula 150 do STF diz que a execução prescreve no mesmo prazo da ação. Então, se eu tenho um título executivo em matéria de responsabilidade civil, 3 anos, transitou em julgado, eu tenho 3 anos para executar. Se é direito obrigacional sem prazo prescricional específico, são 10 anos para entrar com a ação, transitou em julgado, o credor tem 10 anos para fazer, para dar início ao processo de execução, tá bom? Se for título extrajudicial, segue a regra do título extrajudicial. Cheque, 6 meses. Então eu tenho 6 meses para entrar com a execução do cheque. 5 anos da duplicata, da promissória, 3, 5. 3 anos, 5 anos para entrar com a duplicata ou com a promissória, com a execução dela, tá bom? Então esse é o primeiro tipo de prescrição da execução, prescrição da pretensão executória. Mas existe um segundo tipo de prescrição, que é a tal da prescrição da pretensão executória intercorrente. Prescrição da pretensão executória intercorrente, que é a ocorrência da prescrição pelo mesmo prazo da prescrição da pretensão executória, pelo fato do processo ficar sem conseguir localizar o devedor ou os bens que estão sujeitos à execução. Entenderam meu raciocínio? Quer dizer, eu tenho uma situação em que existe o crédito, o credor deu início à fase de execução no prazo legal, mas o processo, por não localizar o devedor ou por não haver bens que possam ser penhorados, não alcança o resultado final. Então essa é a primeira observação dos dois modelos de prescrição. E aí vem a segunda observação que é interligada a essa primeira. A gente tem que entender que a prescrição da pretensão executória intercorrente não tem nada a ver com a inércia do credor. O credor pode até não estar inerte, o credor pode estar até tentando receber. Mas o problema é que o credor não localiza o devedor ou não localiza bens penhoráveis. Então, para resolver um problema do judiciário, que é o altíssimo índice de inefetividade da execução, altíssimo índice de congestionamento do Poder Judiciário, o legislador estabeleceu que, ora, se o processo, pelo prazo da prescrição do título, súmula 150 do STF, ou a própria previsão da prescrição do título extrajudicial, ele ficar parado porque, ou você não achou o devedor, 2, ou não achou bens do devedor, e eu sei que você está correndo atrás, mas paciência, vamos reconhecer a prescrição da pretensão executiva intercorrente, e nisso o juiz pronuncia a extinção da execução, como diz o 924. O 924, inciso 5º do CPC, que você deve estar dando uma olhada aí, ele vai dizer para a gente que o juiz pronunciará a prescrição intercorrente e julgará extinta a execução. Ponto final, pedra no sapato. Credor, sorry, o senhor não vai receber porcaria nenhuma. E, judiciário, parabéns para você, porque você se livrou de um processo que está amontoando a fila aí, tá bom? Acontece que a forma como a prescrição era tratada no CPC de 2015, a prescrição intercorrente, era meio confusa. Aliás, era bastante confusa. O que levou, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, isso vale anotar, a, num precedente em repetitivo, anota, é o recurso especial 1.340.553, de novo, recurso especial 1.340.553, salvo melhor juízo, da relatoria do ministro Mauro Campos Belmarques, a estabelecer algumas premissas de funcionamento da prescrição intercorrente para a execução fiscal. Né? Se for um julgamento da primeira sessão, que cuida de direito público no STJ, então eles estabeleceram o funcionamento da prescrição intercorrente para a execução fiscal, jurisprudencialmente. Eu tenho a impressão
de que o legislador está fazendo agora é pegar o que ficou decidido nesse precedente do Superior Tribunal de Justiça e incorporando ele ao texto normativo, para que ele valha também para as execuções civis, que são as execuções que não são regidas pela Lei 6.830 de 80, tá bom? É sobre isso que a gente vai falar. E vamos falar inicialmente na tela, observando o 921, Diego, na nova redação. Antigamente dizia-se que a execução seria suspensa, e a gente vai ver que teria início o prazo de prescrição intercorrente, quando o executado não possuísse bens penhoráveis. O 921, inciso 3º, agora vem na linha do precedente que eu citei, dizer que não é bem isso. Na verdade, a execução será suspensa quando, primeiro, o devedor não for localizado. E segundo, quando não localizar também bens penhoráveis. Porque são esses dois fatores, acoplados ao decurso do prazo da prescrição do título, que vão levar à prescrição intercorrente, à extinção da execução, que, repito, não tem nada a ver com a inércia do credor, tá bom? Então esse é o primeiro dispositivo que eu queria te mostrar. O que mudou, apenas para esclarecer. Agora, o que mudou muito importante na tela é o parágrafo 4º do dispositivo. Na redação originária, o parágrafo 4º dizia que, decorrido o prazo de que trata o parágrafo 1º, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente. O que diz o parágrafo 1º do 921? Ele fala que, uma vez suspensa a execução, ficaria suspensa também, por um prazo de 1 ano, a prescrição da pretensão executiva intercorrente. Em outras palavras, ele dizia, olha, o juiz suspendeu a execução porque não achou bens do devedor. Redação originária do parágrafo 1º do 921. Suspende por 1 ano e depois do decurso do prazo de 1 ano, volta a correr a prescrição. Só que isso gerava uma verdadeira bagunça. Porque você não tinha noção de quando começava exatamente a contar o prazo prescricional. Então, por exemplo, você tem um caso que o título prescrevia em 5 anos. O juiz suspendia a execução. Pela regra do parágrafo 1º, durante 1 ano, não corria a prescrição. Mas acabava esse prazo de 1 ano, automaticamente, diz o parágrafo 4º, começava a contar os 5 anos para localizar o devedor ou os bens penhoráveis. Se eventualmente não localizasse o devedor ou os bens penhoráveis nesse prazo de 5 anos, depois do primeiro 1 ano de suspensão da prescrição, como diz o 921, parágrafo 1º, você tinha a prescrição intercorrente. Tá bom? Só que eu repito, o problema é que da transição do 1 ano de suspensão para os 5 anos, 3 anos, 4 anos, pelo prazo de prescrição do título, você tinha um gap sem previsão normativa. Então vem agora, para acabar com qualquer dúvida do valendo, a nova redação na tela, Diego, do parágrafo 4º, e a nova redação do parágrafo 4º vai dizer o seguinte: o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. E será suspensa por uma única vez, isso é relevante, pelo prazo máximo previsto, atenção de novo relevante, prazo máximo previsto no parágrafo 1º deste artigo. Então olha como ficou agora e como ficou mais claro. Eles inverteram a ordem da coisa. Eles primeiro definiram o termo inicial da prescrição intercorrente e depois estabeleceram o prazo de suspensão por 1 ano, esse bônus que deram para falar que o cara tem um pouquinho mais de prazo do que teria na execução da pretensão executiva comum, né? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Para entender o parágrafo 4º. O indivíduo entrou com a execução e não encontrou o devedor ou bens penhoráveis. Quando o indivíduo não encontrou bens penhoráveis ou o devedor, o juiz, atenção que é o mais relevante do parágrafo 4º, o juiz terá que cientificar, dar uma decisão, dar um despacho dizendo: tendo-se em vista que não houve localização do devedor ou não houve localização de bens, suspendo o curso desse processo nos termos do 921, inciso 3º do Código de Processo Civil. Nesse instante, é o termo inicial do quê? Atenção! Do 1 ano de lambuja que eu vou te dar. Do 1 ano da suspensão da prescrição. Durante esse 1 ano,
no prazo máximo de um ano, essa prescrição não corre. Acabou o ano, a partir exatamente do fim do prazo de um ano, começa a contar o 3, o 4, o 5, 10 anos, que é o prazo de prescrição de título. Repara que enquanto não houver essa intimação, essa cientificação, diz o parágrafo 4º, que vai depois ser repetida lá, né, no parágrafo 5º, né, diz o parágrafo 4º, e depois vai ser repetida lá no parágrafo 5º, não, no parágrafo 6º, vai ser repetida no parágrafo 6º, não começa a contar o prazo da prescrição intercorrente. Então agora vai ter um pontapé inicial, que é uma coisa que não tinha no sistema anterior. Porque no sistema anterior, o que acontecia é que você nunca sabia quando começava o prazo de um ano. Agora tem que ter expressamente uma intimação do credor de que, ó, suspendeu. Então, um ano de lambuja, depois automaticamente conta o prazo de 3, 4, 5 anos, a depender do título executivo. Aí você vai falar assim, Gajardoni, mas espera aí. Eu estou lendo aqui, volta na tela, Diego. O termo inicial da prescrição, no curso do processo, será a da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Atenção! E se eu depois pedir novas diligências para localizar bens do devedor ou localizar o devedor? Recomeça o prazo? Não recomeça. É da primeira. Na primeira tentativa de localizar o devedor ou não localizar bens, começou, o juiz suspendeu a execução, notificou, publicou no Diário Oficial, o credor está sabendo? Então, a partir desse instante, começou o prazo da prescrição intercorrente. Primeiro um ano de lambuja, depois o prazo do título. Feito? Nesse meio tempo, o credor correu atrás do devedor, tentou localizá-lo, tentou fazer penhora online, tentou localizar bens penhoráveis, não encontrou nada. Não é a cada vez que ele tenta que começa de novo o prazo de prescrição. Por quê? De novo, na tela, Diego. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, né? E depois ele fala, e será suspensa por uma única vez. O que significa dizer que não é cada tentativa uma prescrição. A suspensão do prazo por um ano só acontece na primeira tentativa e, portanto, a partir dali um ano mais o prazo de prescrição do título. Você vai dizer assim, Gajardoni, mas e se eventualmente eu achar bens penhoráveis no segundo mês do prazo? Eu fiz o pedido de penhora, o juiz não achou nada. Procurei o devedor, o juiz não achou nada. Então o juiz dá a decisão. Suspendo a execução nos termos do 921, ficando cientificado o credor. Começou o prazo de prescrição intercorrente. Um ano de lambuja mais o prazo do título. No terceiro mês, ou no segundo ano, ou no quarto ano, não interessa, né? Eu localizei os bens do devedor. Quando eu localizo os bens do devedor, se eu localizei no terceiro mês, não significa depois que se esse bem do devedor não puder ser penhorado, não significa depois que se o leilão que eu fiz da casa do devedor foi anulado, que eu posso falar que ainda eu tenho 9 meses, 8 meses de lambuja. Entendeu? Não posso. Porque, de novo na tela, Diego, ela será suspensa a prescrição por uma única vez e pelo prazo máximo previsto no parágrafo 1º deste artigo, né? Então, em apertado resumo, o negócio é o seguinte, melhorou. Viu, Diego? Melhorou. Parágrafo 4º é melhor. Ficou claro, primeiro, que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente é quando o juiz dá a decisão, mandando suspender. Segundo, que tem a lambuja de um ano e depois continua a correr pelo prazo do título. Terceiro, que essa suspensão só acontece uma única vez. Então, se depois procurou bens do devedor e não achou, nunca mais vai ficar parada a prescrição por um ano de lambuja. E quarto, ficou muito claro que se nesse período de um ano forem localizados bens do devedor e depois o credor não conseguir receber o crédito, ele não fica com lambuja, com sobra do prazo que parou de suspender quando ele localizou os bens do devedor. Um abraço, porque só se suspende uma única vez e pelo prazo máximo de um ano. Fechado? Na tela. Depois foi acrescentado um parágrafo 4º A. E esse parágrafo 4º A,
Ele é só para deixar claro que se eventualmente no curso da suspensão do processo houver a localização do devedor ou a constrição de bens, automaticamente interrompe o prazo de prescrição e começa a contar tudo de novo. Olha lá o parágrafo 4º A, Diego, na tela. A efetiva citação e intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades de constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual. Eu entrei com uma execução contra você. Tudo bem? Entrei com uma execução contra você. Não te achei. Não te achei. O que o juiz faz? 921. Suspenda-se a execução, ficando neste ato notificado o credor. Suspendeu, 1 ano de lambuja do prazo prescricional, depois eu acrescento o prazo de prescrição do título. Tá bom? Então tá suspenso, eu não te localizei. Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, passaram-se 3 anos, né? Não passou, passaram-se. Te localizo e te cito. Quando eu te cito, interrompeu a prescrição. Começa a contar de novo o prazo do título, 4, 5, 6 anos. Não tem mais a suspensão, aquela lambuja de 1 ano do parágrafo 1º do 921. Mas tem o quê? Mas tem a possibilidade do prazo recomeçar. E por quê? Porque é da essência e da tradição do brasileiro, do direito brasileiro, que a citação do devedor ou a localização de bens que até então não tinham sido localizados permitam a sobrevivência da pretensão cognitiva ou executiva. Então vamos supor que está na véspera de prescrever. Não localizei o devedor. Não localizei bens. 4 anos, vai dar 5. Vai prescrever, né? Aí eu localizo o devedor, cito o devedor. Ou eu acho os bens penhoráveis do devedor. Gente, você não pode ter só mais 1 mês e meio, 1 ano para o credor executar. Não. Eu, na verdade, interrompo a prescrição e começo a contar tudo de novo, o prazo de 5 anos que eu tinha. Porque houve o fato interruptivo da prescrição estabelecido no parágrafo 4º A, que é a citação do devedor, ou a intimação do devedor, ou a localização de bens penhoráveis, tá bom? Depois, na tela, parágrafo 5º. Parágrafo 5º também, à luz daquele precedente do Superior Tribunal de Justiça, estabelece 2 regrinhas para deixar bem claro. Primeira regra que ele estabelece aqui é que o juiz pode pronunciar prescrição intercorrente de ofício, né? Poder pronunciar de ofício não significa poder pronunciar sem ouvir as partes. Então, depois que teve o prazo de 1 ano de suspensão, mais o prazo de prescrição de títulos, 4, 5, 6, 10 anos, vem uma certidão do juiz do cartório dizendo o seguinte, ó, certifica do OFEC que depois de 10 anos nada foi localizado, nem o devedor foi localizado. Tecnicamente está prescrito, houve prescrição intercorrente, né? Cumpriram-se todos os requisitos. Só que o código estabelece que o juiz tem que abrir para as partes manifestarem. Ninguém provocou ele a reconhecer a prescrição intercorrente. Mas ele vai dar um despacho assim, olha pessoal, salvo o melhor juízo, houve prescrição intercorrente. Digam, 15 dias. E aí as partes vão se manifestar. Pode ser que as partes aleguem que não houve, que ele errou a conta, que a prescrição do título é outra, que houve um fato interruptivo ou suspensivo da prescrição no âmbito extrajudicial. Tem N alegações. Depois o juiz decide. Agora, na tela, se o juiz decide, depois de ouvir as partes, não haverá condenação de quem quer que seja em custas e honorários. Por quê? Gente, porque o credor não é culpado pela execução extinta. Não é culpado por quê? Porque ele foi atrás da execução, ele é o credor. Só vai ser extinto porque não achou o devedor ou os bens. Não é justo que ele pague honorários, despesas outras além do prejuízo que ele já teve, em favor do réu. E o réu também não tem culpa. Porque o réu não pagou porque ele não foi localizado ou não tem bens. E quando não tem bens, não tem o que fazer. Então, acaba-se uma dúvida jurisprudencial de quem é o responsável pelo pagamento dos honorários nos casos em que há prescrição intercorrente. A resposta da lei é ninguém. Os advogados vão ter que arcar com esse prejuízo. Fechado? Para finalizar, na tela, Diego, 2 últimos parágrafos. O parágrafo 6º estabelece que a alegação de nulidade quanto ao não cumprimento desses parágrafos aí, ela somente será conhecida se tiver comprovação do prejuízo, que é a regra tradicional do CPC. Mas ele faz uma ressalva. Só não haverá necessidade de comprovação do prejuízo, parágrafo 6º, caso não tenha tido a intimação que fala o parágrafo 4º. Aqui comigo. Lembra que toda hora eu te falei?
O termo inicial do prazo da prescrição intercorrente é quando o juiz avisa, cientifica. Ele diz, suspendo a execução nos termos do 921, inciso 3º, por quê? Porque o devedor não foi localizado, porque não achei bens penhoráveis. Por 1 ano, lambuja do parágrafo 1º, suspensão da prescrição. Depois, não te aviso de novo, viu, credor? Começa a correr o prazo de prescrição. Tá bom? Essa intimação é fundamental para que o credor saiba que começou a prescrição intercorrente e saia que nem um louco atrás de bens ou da pessoa do devedor. Se não houver essa intimação do parágrafo 4º a respeito da ordem do juiz de aplicação do 921, inciso 3º, de suspensão da execução e suspensão também do prazo prescricional por esse 1 ano, aí eu presumo que houve prejuízo para o credor no não cumprimento do procedimento legal. Por quê? Porque ele não está sabendo que a prescrição intercorrente está correndo. Então ele não está indo atrás dos bens do devedor, nem da pessoa do devedor, tá bom? E por último, na tela, Diego, o parágrafo 7º fala uma coisa óbvia, mas melhor pecar pelo excesso do que pela ausência. Ele vai dizer pra gente que nós aplicaremos esse mesmo entendimento do 921 para o cumprimento de sentença para execução de título judicial do artigo 523. Essa norma era completamente desnecessária por conta do que diz o 771 do CPC. O 771 manda aplicar as regras da execução de título extrajudicial à execução de título judicial no que for compatível. Então as regras sobre suspensão da execução 921, extinção da execução 924, se aplicam também para a suspensão do cumprimento de sentença, se aplicam para a suspensão da execução de título extrajudicial. Quer dizer, aplica tudo. Mas, para não ter dúvidas, o Código vem no parágrafo 7º e fala que tudo que ele está prevendo aqui para prescrição intercorrente também vai valer para o cumprimento de sentença. Feito? Turma, com essas considerações, depois de mais de 1 hora, né, Diego, de diálogo, a gente conseguiu abordar com vocês todos os temas com alguma profundidade que foram objeto de alteração pela Lei 14.195 de 2021. Espero que tenha sido bom, que tenha sido esclarecedor e fico aí no aguardo do feedback de todos vocês. Grande abraço a todos, felicidades, até mais. Tchau!